Olá pessoal, eu sou Renata Vieira. Na aula de hoje nós vamos fazer esse chapéuzinho conhecido como bucket hat ou chapéu de pescador, confeccionado todo em crochê com fio jeans. Vamos conhecer os materiais e uma ótima aula para você. Na peça de hoje, vamos trabalhar com fio jeans da Círculo. Essa daqui é a cor índigo, de numeração 8736. O novelo vem com 100 gramas, 132 metros, ele é 100% algodão e a tex dele é 757. Vamos precisar de agulha para crochê 4 milímetros, tesoura, fita métrica e um marcador de pontos. Nós vamos começar o nosso chapéu pelo topo da cabeça, fazendo um anel mágico e colocando aqui dentro 6 pontos baixos. Então, o primeiro pontinho só para prender o anel não conta. A partir de agora, nós vamos colocar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa a ponta do fio e vamos fechar o centro do anel. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos para cada um. Então, eu não vou finalizar essa carreira, venho no ponto número 1, aqui no primeiro ponto que nós fizemos, vou trabalhar por cima dessa ponta e já vou fazer um ponto baixo, que é o primeiro ponto da segunda carreira. Então, esse ponto número 1, ele ganha o marcador, para dizer que nesse ponto a gente começou a segunda carreira. Vamos distribuir 2 para cada um, então eu vou fazer mais um ponto no mesmo lugar, ajusta, deixa todos os pontinhos do mesmo tamanho e vamos distribuir nessa segunda carreira 2 para cada um. Olha só, vou trabalhando aqui, ó, por cima da ponta, fazendo o arremate. Depois você pode cortar o excesso de fio. O último ponto é sempre antes do marcador, tá? O marcador está no ponto número 1. Finalizei a segunda carreira, posso cortar aqui esse excesso. Vamos para a carreira número 3, onde a gente vai fazer um ponto e um aumento. Tiro o marcador. No lugar que estava o marcador, eu faço um ponto, devolvo o marcador. No seguinte, eu faço o aumento. Aumento são 2 pontos no mesmo lugar. Então, se eu vou distribuir na terceira carreira um ponto e um aumento, então já fiz um ponto. No seguinte, vou fazer um mais um, que é o aumento. Então, um ponto, no seguinte, o aumento, mais um, tá? Um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos. Isso é uma sequência que a gente vai repetir até o final da carreira. Se é uma sequência, a gente sempre vai terminar com um aumento. Terceira carreira finalizada, vamos tirar o marcador e começar a quarta carreira. Nessa quarta carreira, vamos distribuir 2 pontos e um aumento. Então, aonde estava o marcador, eu faço um ponto, devolvo o marcador. No seguinte, o segundo ponto e no seguinte, o aumento. No mesmo lugar, mais um. Então, 2 pontos e um aumento, 2 sozinhos, depois 2 juntos. É uma sequência que a gente vai repetir até o final. 2 pontos sozinhos, depois um aumento. 2 pontos sozinhos, depois um aumento. Desse jeito, um ponto, no seguinte, o segundo ponto, no seguinte, o aumento. Mais um no mesmo lugar, tá? Então, 2 pontos, depois o aumento. Até o final da carreira. Chegamos ao final da quarta carreira. Tira o marcador e vamos para a quinta carreira, aonde faremos 3 pontos e um aumento. Então, um ponto,
marcador nesse primeiro ponto, no seguinte, o segundo ponto, no seguinte, o terceiro ponto. Então, eu tenho 1, 2, 3 pontos. Agora, no seguinte, o aumento. 1 mais 1. Então, quinta carreira, você vai repetir 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, que é a mesma coisa de dizer 3 sozinhos, depois 2 juntos, 3 sozinhos e depois 2 juntos. Você vai repetir, vai terminar com o aumento antes do marcador. Vai ficando dessa forma. Como os aumentos eles são feitos sempre, aumento sobre aumento, ele começa a ficar todo sextavado. Tira o marcador, vamos fazer a sexta carreira. Nessa sexta carreira, a gente faz a distribuição de 4 pontos e um aumento. Então, 1 ponto, devolva o marcador sempre para esse ponto número 1. No seguinte, segundo ponto, no seguinte, o terceiro, no seguinte, o quarto ponto. Então, tenho 4 pontos, agora no seguinte, eu faço o aumento. 1 mais 1. Então, nós vamos distribuindo. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Vamos repetir até o final. Agora, já deu para você entender que a sequência de aumentos ela é bem fácil. A cada carreira, você vai aumentar 1 ponto entre os aumentos. Então, nessa carreira, a gente está distribuindo 4 pontos e um aumento. Na seguinte, a gente vai fazer 5 pontos e um aumento. Depois, 6 pontos e um aumento. 7 pontos e um aumento. A gente vai fazer dessa forma até atingir uma esfera para o tamanho do chapéu adulto, que é entre aproximadamente 17 e 18 centímetros, tá? Então, a gente vai trabalhando, eu vou fazer a distribuição e volto para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, terminei a minha peça e eu trabalhei uma quantidade de 13 carreiras. Na minha última carreira, eu distribuí a sequência de 11 pontos e um aumento. Ele vai ficando sextavado mesmo, porque a gente vai distribuindo aumento sobre aumento. Então, ele cria essas pontinhas, mas elas vão sumir aí conforme a gente vai desenvolver nas próximas carreiras. Vamos conferir a medida. Olha lá, eu tenho uma esfera aqui com aproximadamente 17 centímetros e meio. Olha, então essa aqui é a medida para um gorro adulto feminino. Agora, a gente vai fazer carreiras sem aumentos, o que vai fazer a nossa peça emborcar. E dessa forma, a gente trabalha agora a altura do nosso chapéu. Então, tira o marcador. Vamos começar agora a fazer ponto sobre ponto, sem os aumentos. A gente vai dobrar e a partir do anel mágico, a gente vai medir até alcançar mais ou menos, tá? Então, agora é só você circular, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Sempre marcando aqui o primeiro ponto, para que todos os lados tenham a mesma quantidade, tá? Então, ponto 1, devolve o marcador. E agora, não temos mais os aumentos, é só trabalhar ponto sobre ponto, tudo ponto baixo. Você não vai trabalhar contando as carreiras, você vai trabalhar conferindo a medida. Então, aqui, ó, já passei pelo lugar aqui onde a gente fazia o aumento, passei fazendo 1 ponto para cada um. Não tem mais aumentos, tá? Os aumentos faziam com que a nossa peça ficasse plana e agora a gente quer que ela emborque. Então, são várias carreiras até atingir essa medida. Trabalhei as carreiras, olha só, gente, eu vou falar para vocês em medidas, porque a quantidade de carreiras não é tão importante aqui, tá? Mesmo que você esteja seguindo a aula com o mesmo fio e a mesma agulha, pode dar diferença na medida. Então, o importante é que você faça até atingir aproximadamente 19 centímetros, olha, medindo aqui da sua pontinha até o final aqui da carreira, tá? Quantas carreiras eu fiz? Vamos lá, eu vou falar para vocês, mas lembrando que o importante é a medida.
Essa é a minha primeira carreira, então eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 carreiras sem aumentos. Agora a gente começa a trabalhar a aba. Para fazer a aba, nós vamos trabalhar somente na alcinha da frente. Então agora eu vou movimentar o meu marcador. Vou fazer o primeiro ponto na alcinha da frente, um ponto baixo. Devolvo o marcador. No ponto seguinte, também na alcinha da frente, eu vou fazer 2 pontos baixos, ou seja, um aumento. 1 mais 1. No seguinte, um ponto. No seguinte, o aumento, que são 2 pontos. 1 mais 1. Somente nessa primeira carreira da aba é que a gente vai trabalhar na alcinha da frente, tá? Que é para proporcionar aquela viradinha. Então, você vai distribuir toda essa carreira na alcinha da frente do ponto de base. Ponto de base são essas duas alcinhas, tá? Essa correntinha que você vê aqui, ó, na base do trabalho. Agora, a gente vai fazer um ponto, no seguinte, 2 pontos. Um ponto, 2 pontos, tá? Por toda a volta. Completei a volta e ele fica com um pouquinho de excesso de pontos. Então, a gente vai tirar o marcador. Agora, nós vamos fazer 6 carreiras sem aumentos. Então, faz primeiro ponto e já coloca o marcador para indicar o início da sua primeira carreira. Nós vamos fazer 6 voltas, ponto sobre ponto, tá? Com cuidado aqui de não pular nenhum ponto. E agora, a gente volta a trabalhar o ponto baixo tradicional, pegando as duas alcinhas, tá? Foi somente na carreira anterior que nós fizemos o ponto baixo só na alcinha da frente. Vou distribuir 6 carreiras, sem finalização, em espiral normal, como a gente já vem trabalhando. E volto para a gente continuar. São 6 voltas de pontos baixos em espiral. Prontinho, pessoal, terminei as 6 carreiras, olha lá. Começa a ficar já maiorzinha a nossa aba, mas ela ainda tá bem pequena, tá? Vou continuar trabalhando agora, fazendo aumentos, para ela ficar com um pouquinho mais de largura. Aqui a gente tem a divisão daquela primeira carreira, onde a gente fez pegando só a alcinha da frente. Então, aqui por trás, a gente tem a alcinha de trás. Então, eu tenho aquela primeira carreira, que a gente fez um ponto e um aumento, mais 6 carreiras sem aumentos, tá? Deixa eu só mostrar para vocês a medida. Eu tenho até agora uma aba com 5 centímetros. Vou trabalhar mais algumas carreiras. Agora, vamos distribuir 10 pontos e um aumento. Olha, eu vou fazer com aumento porque ela começa a querer subir, tá vendo? Então, já tem a necessidade de fazer o aumento, senão ela começa a emborcar. Então, eu vou fazer aqui 10 pontos e um aumento. O primeiro ponto, vamos sempre colocar um marcador pra gente ter certinho aqui o início da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, no ponto seguinte, o aumento. 1 mais 1. Então, a gente vai distribuir 10 pontos e um aumento até o final da carreira. Tô chegando no final da carreira, gente, olha lá. Ela ainda tá querendo virar, a minha aba ainda tá bem viradinha. E agora, eu vou distribuir mais algumas carreiras com essa sequência de 10 pontos e um aumento. Eu terminei o meu aumento aqui, sobraram 4 pontos, não tem problema. Eu vou começar a contagem a partir daqui, para que não fique aumento sobre aumento, tá? Então, eu vou fazer mais algumas carreiras com 10 pontos e um aumento. Essa é a carreira número 1. Então, vou começar a carreira número 2. Olha, vou mudar o marcador de lugar, porque eu não quero que os aumentos fiquem uns sobre os outros, tá?
Então, primeiro ponto da segunda volta, 1, a mesma coisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, o aumento. Se por acaso o seu tá batendo, você finalizou aqui exatamente com o aumento, vai ficar ponto sobre ponto, então você vai fazer só essa primeira distribuição com 15 pontos depois do aumento, tá? Para você desencontrar os aumentos. Então, só nessa primeira parte aqui, você faz 15 pontos e um aumento, e depois continua 10 pontos e um aumento, tá? Então, essa é a minha segunda carreira. Eu vou fazer essa distribuição e volto para falar para vocês quantas carreiras eu fiz, porque a gente já tá na parte final do nosso chapéu. Prontinho, pessoal, tô chegando aqui no final da carreira. Eu fiz apenas mais 2 carreiras de 10 pontos e um aumento. Então, foram 3 carreiras com 10 pontos e um aumento. Eu vou virar assim para mostrar para vocês o tamanho da aba. Acho que dá para vocês verem o friso daquela primeira carreira. Então, eu tenho uma aba com 7,5 centímetros. Vou parar por aqui. Vamos fazer um acabamento, que é a última carreira do nosso chapéu. Tira o marcador. Eu vou fazer um pontinho aqui um pouquinho diferente. É muito parecido com o ponto caranguejo, porém a gente vai pra frente, tá? O ponto caranguejo a gente faz voltando. Esse pontinho vai ser feito da seguinte forma. Trago a laçadinha para fazer o ponto baixo, giro a agulha e fecho esse ponto. Vamos de novo. No próximo ponto de base, ó, trago a laçadinha, giro a agulha e fecho o ponto baixo, tá? Vou fazer mais algumas vezes para ficar melhor, para vocês verem esse acabamento. Tira o ponto baixo, um ponto para cada, tá? Trago a laçadinha, giro a agulha, ponto baixo. Trago a laçadinha, giro a agulha, ponto baixo. Vou tentar mostrar para vocês, porque como o fio é escuro, talvez não dê para ver tão direitinho, mas ele fica bem parecido com o ponto caranguejo. Vai dar uma firmada aqui nessa última carreira da nossa aba. É só isso. A gente vai fazer dessa forma por toda a carreira e vamos voltar para arrematar o nosso fio. Faz esse ponto mais justinho, não é para apertar, tá? E tenta fazer todos os pontos com a mesma pressão, porque é o acabamento, então sempre fica mais vistoso. Olha, já fiz alguns pontinhos a mais, então já vai dar para aparecer melhor esse acabamento. Tá vendo? Lembra muito o ponto caranguejo. Você pode fazer qualquer outro ponto que você goste aqui também. Então, vou finalizar essa carreira e volto pra gente arrematar. Prontinho, pessoal, percorri toda a borda aqui da aba, fazendo esse pontinho. Cortei o meu fio, agora eu vou puxar. Agora eu vou colocar o fio na agulha de tapeçaria, vou fazer o arremate escondendo esse fio aqui, ó, passando por entre os pontos lá pelo avesso, tá? Vou dar um pontinho aqui, só para fechar o desenho. Olha. Agora, pelo avesso do nosso chapéu, a gente vai esconder esse fio. Vamos passar em linha reta para não marcar. Se você quiser usar a aba viradinha para cima, não vai estar aparecendo nada. Prontinho, pode cortar e você finalizou o seu chapéu. Fica bem escondido, não fica aparecendo nenhum nozinho. Olha só como é que ele fica, bem leve, bem macio, com essa cor bonita do fio jeans. Tamanho da aba bem legal para proteger.
E muito fácil, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de me marcar nas redes sociais. Deixa aqui no comentário o que você achou da aula. Pode deixar uma sugestão também. Um beijo para vocês e até a próxima.